de número 13, a partir do versículo de número 31, nós vamos ver agora Jesus, aleluia, ensinando aos seus discípulos. E quando nós entramos no capítulo de número 14, nós vamos ver o primeiro ensinamento de Jesus. E é o que ele nos diz diariamente: não se turbe o vosso coração. E muitas das vezes, irmão, aleluia, nós como cristãos pegamos aflito, aleluia, com as coisas que acontecem ao nosso redor, o que acontece no nosso dia a dia. Nós começamos a nos perturbar, nos preocupar, a ficar solícitos, não é? Ficar conturbado, aleluia, com as coisas que acontecem muitas vezes, e a conta, não é? A dificuldade financeira bate, muitas vezes a enfermidade chega em nossa casa e nós ficamos preocupados com isso, pastor Lauro. Mas a própria Bíblia, o próprio Jesus, ele vai dizer: olha, não se turbe o vosso coração. No capítulo, aleluia, 16, no versículo 33, ele vai dizer: olha, tenho-vos dito isso, para que em mim tenhas paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, pois eu o venci. Então Jesus, ele mostra para nós, ele nos ensina algo, igreja do Senhor, nessa tarde, aleluia, que nós não devemos ficar preocupados. Eu estava ontem ali, aleluia, dando um ensinamento da escola bíblica, aonde nós congregamos, e o texto falava acerca disso, né? A lição falava acerca desse assunto, acerca do cristão ter paz em Deus. Porque muitas vezes, irmã Liliane, aleluia, as coisas que nos ocorrem, nós perdemos o foco com isso. Por quê? Porque nós começamos a nos preocupar com as coisas dessa terra. Começamos a ficar perturbados, aleluia, com as coisas que acontecem ao nosso redor, e nós esquecemos do verdadeiro alvo. Aleluia. E muitas vezes, dessas vezes, o inimigo, aleluia, das nossas almas, o diabo, o que é que ele faz? Ele pega este momento, aleluia, para tentar nos matar na fé, porque ele está tirando o nosso foco. E quando nós perdemos o foco, nós faz o que acontece com Pedro, aleluia, lá, aleluia, quando Jesus está vindo ali por cima das águas. Pedro olha e diz: é um fantasma. Jesus diz: é não, sou eu, tenho calma, não é? Aí Pedro disse: é o Senhor, deixa eu ir até o Senhor. Jesus diz: vem, Pedro. Pedro vai. Só que num determinado tempo da caminhada de Pedro, aleluia, Pedro ele tira o alvo. Por quê? Porque ele escutou um vento contrário. A Bíblia diz que o vento era o contrário, e Pedro, aleluia, agora começa a afundar. É muitas vezes isso que acontece na nossa caminhada cristã. Louvado seja Deus. Nós estamos caminhando tão bem, estamos indo em direção a Jesus, rumo ao céu, mas bate um vento ao contrário. E esse vento ao contrário, pastor Lavo, aleluia, ele vai, aleluia, tirar o nosso foco de Cristo. Aí nós começamos a afundar. Aleluia, aquela vida de oração que nós tínhamos pela madrugada, nós já não temos mais. Aquela caminhada, aleluia, de uns cultos diariamente, nós já não temos mais a mesma força do começo, do primeiro amor. É o que Jesus vai falar a João lá no capítulo 3, aleluia, de Apocalipse. Quando ele vai falar acerca da igreja de Éfeso, ó Éfeso, aleluia. Jesus ele vai ensinar João a Éfeso, vai dizer sobre a igreja de Éfeso, aleluia, não é? Vai falar sobre a obra de Éfeso. Só que Jesus vai fazer um questionamento: mas eu tenho algo contra ti, Éfeso, que tu deixaste o primeiro amor. E qual momento, aleluia, nós podemos olhar que Éfeso, aleluia, pode ter largado o primeiro amor, irmão? Foi no dia da adversidade. Quando nós pegamos Paulo, aleluia, escrevendo ali para Efésios no capítulo 6, a partir do versículo 10, nós vamos ver Paulo dizendo aos irmãos de Éfeso: olha, não é? Revestivos do Senhor, não é? Revestivos do poder de Deus. Aí ele vai continuar dizendo: porque a nossa luta não é contra carne e sangue, mas sim contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais, não é? Nossa luta é contra o inferno, a nossa luta é contra o diabo. Aleluia, a nossa luta não é contra o irmão, aleluia, que muitas vezes vem nos afrontar. Mas a nossa luta, quando nós entendemos isso, irmão, quando nós chegamos à estatura, aleluia, quando se tornamos cristãos maduros, pastor Lalo, aleluia, nós entendemos, aleluia, que o irmão que me afronta, aleluia, não é ele, mas é quem está por detrás dele. Então eu não posso, aleluia, discutir com meu irmão, mas o que é que eu posso fazer, irmão, para vencer isso? Eu posso orar pela minha vida e pela vida do irmão. Para quê? Para que as palavras deles não venham descer, aleluia, com isso eu não venha me entristecer nos caminhos do Senhor. Então Jesus, aleluia, pegando isso para a nossa vida, ele vai dizer: olha, não se turbe, aleluia, não se preocupe com os dias maus, não é? Vai vir um dia mau? Vai, irmão, aleluia, nós estamos na terra ainda, nós ainda somos ser humano, aleluia. Então o dia mau certamente ele virá, o dia mau certamente, aleluia, ele vai bater na nossa porta.
Qual é o dia mau, meu irmão? Aleluia, é o dia que a enfermidade bate. É o dia, aleluia, que a dificuldade financeira bate. Não é? É o dia, aleluia,